Meu nobre querido e querida amiga, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema deste vídeo, conforme você lê aí, é sobre a licença maternidade e estabilidade provisória de servidoras públicas temporárias, tá? Nós vamos fazer uma análise jurídica conforme decisões recentes do STF. Então, para que você consiga compreender alguns pontos sobre esse tema, inclusive que caiu já em questão de concurso público. Inclusive, eu trago essa questão aqui neste vídeo para a gente estudar juntos, porque isso aqui, tanto ele tem na sua questão o aspecto prático dessa decisão, né, do Supremo, como também ele estabelece alguns pontos e principais referente a concurso público para você que está nos assistindo, que você está se preparando para concurso, então vale muito você estudar comigo sobre esses temas, tá? E para você que é servidora pública, temporária ou efetiva, também é bom porque eu faço aqui, eu tenho na verdade uma playlist só sobre direitos dos servidores públicos. Então, isso aqui, este vídeo inclusive vai ser enriquecido para você também dar continuidade lá na nossa playlist, tá certo? Então, nós façamos uma análise mais aprofundada do tema. Eu acho que é muito importante nós deixarmos claro o que é todas essas questões. Esta seria a primeira a dúvida, né? Se as servidoras públicas temporárias elas teriam direito à licença maternidade e também à estabilidade provisória. Isso é uma questionamento, é uma dúvida que possa surgir, especialmente no contexto da administração pública. Então, nós vamos fazer uma análise a seguir. Introdução. Bom, para começar, é importante esclarecer o que são servidoras públicas temporárias. São profissionais que são contratados, né? São contratadas com base no artigo 37 da Constituição Federal e atendem a situações excepcionais e temporárias de interesse público. Então, não há um regime jurídico único de servidores públicos efetivos e nem também na questão da CLT que tratam sobre este tema, né? Mas ainda que tratem, né, você deve claramente como uma complementação, né, no regime único, ser aplicada às regras especiais, só que sem fugir do que se encontra previsto na Constituição Federal, tá? Isso é um direito garantido. E isso é um direito, inclusive, constitucionalmente assegurado da questão do direito à proteção à maternidade, tá? Então, eu coloco no slide aí direitos como a licença maternidade e a estabilidade provisória, eles são previstos na Constituição Federal e também pelo próprio Supremo que consolida com a sua interpretação. Licença maternidade é uma garantia de todas as trabalhadoras, seja servidor público ou não, não é? Então, ele está prevista no artigo 7º, inciso, aí você está lendo o inciso, aí tem o 39 da Constituição, está tudo direitinho, e aí você vai fazer a leitura, faça a leitura desses incisos que eu menciono aqui, tá? Eu não coloquei, porque senão vai ficar muito longo o nosso slide. Então, eu vou diretamente pautar o objeto deste estudo, tá? Que seria a decisão do STF RE 842844, que aplica-se a todas as gestantes, inclusive servidoras temporárias. Então, antes de eu falar sobre essa decisão, o que é a garantia desta questão do que se encontra previsto constitucional? O período mínimo de 120 dias, ele pode ser ampliado também, inclusive, por 180 dias por legislação local. Então, nós vamos apresentar também casos práticos voltados a isso, tá? Eu fiz uma introdução bem por cima aqui e rápido. Estabilidade provisória, né? Está previsto também na ADCT, Ato de Disposições Constitucionais transitórias, e esse dispositivo ele protege a trabalhadora que desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E o STF determinou que a estabilidade provisória da gestante se aplica inclusive às servidoras
temporárias, garantindo o vínculo durante todo o período de proteção, né? Então, trago exemplos práticos rápidos aqui para vocês. Primeiro, um caso de uma enfermeira contratada temporariamente durante a pandemia. Ela teria, se confirmada a gravidez, um vínculo estendido para a licença maternidade e também a estabilidade. Segundo exemplo muito simples, seria também uma professora temporária dispensada durante a gravidez. O que deve se fazer? Né? Você que é advogado, advogada, pega o caso desse aqui. O que você vai fazer? Você vai ingressar com uma ação judicial para reconhecer essa estabilidade e também requerer a indenização pelo período protegido constitucionalmente, inclusive com base na decisão do STF. E as diferenças com outros direitos, né? Então, há situações que a licença maternidade e a estabilidade provisória são totalmente diferentes de outros direitos, tá? Como o direito a férias e o 13º do servidor público temporário, né? Mesmo porque no RE 10.666/77, o STF ele decidiu que esses direitos, como férias, 13º, eles não se aplicam automaticamente aos servidores públicos temporários, salvo, né, excepcionalmente, por meio de previsão legal ou casos de desvirtuamento do vínculo. Então, que seriam contratos sucessivos, tá? Então, deve haver esta aplicação, essa efetividade. Vou trazer a canetinha aqui, então seria isso, ó. Salvo, eles não são automáticos, férias e 13º, no caso de servidores temporários, não são automáticos. Então, ele vai se aplicar somente quando houver previsão legal contratual. O Estatuto do Servidor fala a respeito do temporário, pode dizer, vai que diga. Se disser a respeito à legislação local, vai aplicar a legislação local. E aí, do desvirtuamento do vínculo, aí exige-se uma prova, elementos probatórios para que haja a aplicação efetiva nesse caso, tá? E a licença maternidade aqui e a estabilidade, elas decorrem da Constituição. Então, são direitos, inclusive, não mencionei, são direitos indisponíveis. Você decora esse termo aqui, são indisponíveis. Isso é muito importante você conhecer sobre essa questão. Casos reais, eu já trouxe a respeito até outros mais uns aqui para ficar mais fácil, né? Uma professora aqui era do estado de Pernambuco e teve um contrato rescindido indevidamente durante a gravidez. A justiça reconheceu a estabilidade provisória e determinou que o Estado oferecesse o pagamento desta indenização. Então, colocamos aqui também o segundo caso de uma enfermeira no estado do Ceará, que após a gravidez, a justiça obteve, né, obteve favoravelmente na justiça, garantindo também os pagamentos relacionados a esta estabilidade. E dicas práticas, o que deve ser feito, né? Eu gosto de deixar o mais completo possível as minhas informações. Primeiro, se você é servidora pública temporária e está grávida, faça primeiro esses passos aqui. Primeiro, formalize a sua gravidez, né? Apresente o atestado médico à administração pública, registre os documentos, pegue a primeira via, imprima a segunda, manda alguém assinar e bater o carimbo da administração pública, alguém responsável. Segundo, documente tudo, guarde cópias de contratos e também de notificações. Notifique por e-mail também, mande, tá, segue anexo o documento, a minha da comprovação de gravidez. Não seja bobo, faça o que é correto, tá? Eu falo assim de modo informal, mas para você também abrir o olho e buscar os seus direitos, tá? Se tudo feito, né, diante da negativa desse direito da questão da estabilidade e da questão da questão da gravidez, né, o direito da licença foi negado, procure um advogado ou sindicato para defender seus direitos, né? Precise de fato de uma assistência jurídica e não pense só em você, pense também no seu filho, na sua filha que irá nascer. Isso até não sei se você vai conseguir ler e ficou um pouco pequeno, mas eu vou ditar aqui para vocês esse tema que caiu em concurso público recente,
do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Alô, Piauí, alô, desculpa, alô, Recife, alô, Pernambuco. Eu estou falando Piauí porque eu estava lendo outro caso. E é o seguinte, esse aqui caiu pela FGV, né? Ó, FGV 2024, juiz substituto, um concurso super difícil. Aqui é um caso prático, né? A Maria celebrou um contrato temporário com o município Alfa e no fim do último período, do penúltimo mês do contrato, descobriu que estava grávida. Em razão de certos aspectos fisiológicos decorrentes da gravidez, passou a se ausentar com maior frequência no ambiente de trabalho, de modo a buscar amparo médico, contanto contanto ainda com o total apoio de seu superior hierárquico imediato, contando, né? Ao fim do contrato, quando ainda estava grávida, Maria foi desligada e levou a ingressar com ação judicial para que fosse reconhecida a injuridicidade de seu desligamento. Então, aqui, o órgão jurisdicional observou corretamente. Seria como se você fosse o juiz desse caso, né? Você vai julgar, né? Caiu na sua mão como juiz. E aí, no caso, o que ele aqui diz aqui? Né? Não tem direito de permanecer com vínculo a Alfa, né? Que seria o município, tendo em vista que, considerando a necessidade de ser observado o ato jurídico perfeito. Nada a ver, nada a ver. Não tem nada a ver essa questão, tá? Tem nada a ver. Tem direito ao gozo da licença maternidade, né? Tem direito ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, embora o seu regime seja contratual de prazo determinado. Vou pular para o 3, para C aqui. Somente tem direito à integralidade da licença maternidade, a não estabilidade provisória após o exaurimento do contrato. Estranho, não também. Tem direito de ser renovado o contrato de prazo determinado por igual período, observando o limitador temporal por ordem constitucional. Também não. Não tem sentido nenhum essa questão. E somente tem o direito de receber somente. Com toda vez que o concurso fala somente, tome muito cuidado com esse termo, né? Você vai ter problemas, tá? E outro detalhe, quanto mais completa a resposta, mais certeira que ser essa questão, tá? Então, somente tem direito a receber em pecúnia, auxílio maternidade, quer a sua relação funcional seja regida pela lei, pela CLT ou mesmo pelo regime próprio. A resposta seria essa daqui, ó. Essa daqui. Letra B. Letra B. Eu não consigo aqui porque a minha caneta é muito ruim. Eu ainda não tenho habilidade com caneta, mas a resposta é essa. Por quê? Nós conversamos, né, durante quase 3 minutos falando que o direito ao gozo da licença maternidade e à estabilidade provisória, embora o seu regime seja contratual por prazo determinado, tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória. Então, tema maravilhoso aí que nós, em resumo, conhecemos a decisão do Supremo, colocamos a aplicabilidade de toda essa questão do direito da servidora na questão da gravidez e também estabilidade. E também nós trouxemos casos práticos, não colocamos decisões, porque há decisões que estão em segredo de justiça e não há necessidade de a gente divulgar. E também, além dessa questão que caiu no concurso público, eu acho interessante o tema tão, né, importante no cenário jurídico atual, especialmente de direitos de servidores públicos. Bom, vou encerrar aqui, né? Agradecendo você que assistiu os seus 15 minutinhos, né? Que perdeu um pouquinho dos seus 15 minutos, mas esses 15 minutos da sua vida tenha sido muito bem proveitoso no estudo, porque você determinando um tema, você consegue estudar até para sua vida profissional, para sua vida acadêmica, e aqui foi a minha finalidade, tá? E também, além de tudo, o acesso à informação de qualidade, né? E eu trouxe aqui um resuminho para você. A licença maternidade e a estabilidade provisória são direitos constitucionais garantidos pelas servidoras públicas temporárias, as servidoras públicas, né?
Esses direitos protegem a dignidade da mãe e também do quem? Do nascituro, da criança que está em seu ventre, independentemente do vínculo jurídico. Negado esse direito, procure informações e se defenda de seus direitos. Até trouxe aqui o que você deve fazer, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos e antes, se você gostar, curta, compartilhe, comente. Comentando, você também me deixar mais motivado a tratar sobre novos temas, tá certo? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos.